Ok, iniciando a gravação, agora 23 de junho, aula de PJ2. Algumas considerações que a gente estava fazendo semana passada, da matéria ser mais prática, evitar muitas janelas, tentar modelar um pouco a disciplina para que ela fique mais fácil. Eu já vou compartilhar minha tela, claro, só vai por enquanto aparecer a nossa própria conversa, mas então eu vou pedir, boa noite, Michael, que acabou de chegar. Chegou em bom momento. A gente vai começar já. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A gente vai começar a aula agora, onde eu vou pedir, só para me acompanhar, eu só vou compartilhar minha tela, só nesse primeiro momento, onde eu vou abrir as duas janelas, tá? Aqui, ó. Abrir as duas janelas, e eu vou ficar no mesmo formato que o de vocês. Então, eu vou colocar essa janela aqui. Opa, peraí, não é isso que eu quero. Eu quero colocar elas lado a lado, e aí eu vou trabalhar junto com vocês na mesma modalidade. Essa aqui vai ficar à direita, e essa aqui vai ficar à esquerda. Ok, então, a aula vai ficar assim o tempo todo, de forma que vocês possam ficar no computador, porque vários de vocês estavam no celular e não estava muito confortável, né, para vocês poderem trabalhar. Boa noite, Bianca, que chegou agora também. Boa noite. Bem, então, só reforçando, a gente vai partir, toda vez que eu estiver assim com fone, tiver aqui, ó, isso aqui já é o teto, estivesse nesse ambiente, você já sabe que é aula só de computador, então não vai ter quadro, então é só comando. A ideia é que a gente vai fazer isso cada vez mais. Não que a gente não vai mais ter aula de quadro, mas reduzir menos. Pessoas, por favor, se conectem, então eu só vou aguardar um tempo para que vocês estejam nesse mesmo ambiente. À esquerda, ou lado a lado, né? De um lado, vocês estejam com a apresentação, para vocês poderem observar o que eu estou fazendo, e de outro lado, o terminal ali para a gente poder mexer, ok? Vou aproveitar o café enquanto isso. A hora que tiverem ok, só me sinalizem, por favor. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou parar de compartilhar a tela toda e compartilhar só o terminal para ficar mais fácil. Até chegar o caminhão transportando. O leão tem. O leão entrou na escola. Posso prosseguir, pessoas? Porque daí o que eu vou fazer é tirar o compartilhamento. Posso avançar? Sim. Ok, então, só um momento. Eu vou tirar a tela cheia desse aqui, né? Só para ela ficar com uma carinha melhor. Peraí, tirar essa tela cheia. Vou vir para cá, também tirar a tela cheia desse. E eu vou parar agora a apresentação e apresentar somente a minha própria, uma janela aqui, só um momento, agora só uma janela, isso, então eu só quero esse aqui. Ok, pessoas, então o que a gente vai começar a fazer, cada vez mais, é só mexer com esse terminal aqui, que é onde eu estou, como vocês podem ver ali, vou deixar ele ali ao fundo, uma questão de comandos. Primeiro, eu sempre vou falar bastante, tá? Pelo fato de não ter o quadro, então a gente vai ter que lembrar muitas coisas que a gente fazia. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco, mas acho que o tamanho tá bom. Acho que tá legível, certo? Pessoas, então a gente sempre tem aquela trinca, tá? Usuários que usam processos para acessar os arquivos. Então, hoje o que eu quero mostrar, principalmente, é essa relação entre esses três. Então, primeiro a gente vai navegar entre eles. Qualquer coisa, se vocês quiserem sempre limpar a tela, clear, né, que é de limpar, ou Ctrl L, que vai fazer o mesmo efeito, tá? Então, eu vou falar isso, porque em vários momentos eu vou querer limpar a tela, para que, em termos didáticos, fique mais claro. Alguns comandos que a gente vai mexer, então até eu estou com o caderno aqui, eu vou anotando, talvez fique um pouco de ruído por causa do caderno, certo, pessoas? Não é só me avisar se tiver o ruído muito alto. Eu vou anotar os comandos, e os comandos a gente vai colocando como se fosse um vocabulário, lembrando que o Guia Foca tem. Então, hoje, os comandos que eu quero chamar a atenção são de, basicamente, navegação. Pessoas, é que eu uso muita analogia de jogos, porque tem vários jogos que são jogos baseados em texto, onde a navegação, ela se dá através de comandos.
e aí vocês vão navegando através do jogo e vocês têm que dizer mais ou menos o que está acontecendo. E mais ou menos é isso que vocês têm que ter em mente, assim, imagina que vocês estão aqui, eu vou usar essa analogia que eu uso bastante porque eu me sinto confortável, assim, eu jogava muito essas coisas de modo texto, labirintos, e é basicamente isso. Então, vocês, por exemplo, têm que saber onde vocês estão. Então, tem um comando que se chama PWD para saber sempre onde vocês estão. Tendo dúvidas, pessoas print working directory. Print working directory. Na verdade, eu vou pegar as primeiras letras, né? Então, na verdade, vai ficar P, W, B, onde a gente vai saber exatamente onde está. De forma que, à medida que a gente vai caminhando por essa estrutura, melhor, não é apenas um labirinto, mas é uma árvore de arquivos, onde eu posso fazer essa navegação. Tudo bem? Então, eu posso listar todos os arquivos que estão, eu posso usar o ls, onde eu posso listar os arquivos, onde eu estou tudo trabalhando ali. Vocês podem ver que tem vários arquivos, mas se quiser, vocês podem usar alguns argumentos para poder apresentar eles de outra forma, com mais informações. Deixa eu ver se não vai estourar a tela. Ok. Então, só vou limpar a tela e mais uma vez, ls menos LA. Então, tem duas formas de apresentar. Eu posso usar o comando ls para fazer isso. Vou anotar aqui no caderno, que esse é um comando que eu estou usando junto aqui com vocês. E eu posso passar alguns argumentos, por exemplo, "-l", que eu quero mostrar, ao invés de mostrar os arquivos apenas em colunas, eu quero mostrar uma lista, e essa lista vai passar várias informações, como, por exemplo, o dono do arquivo, né, as permissões, as propriedades, aqui estão as permissões, né, quem pode fazer o quê, aqui tem a propriedade, o dono do arquivo, aqui eu tenho o grupo a que ele pertence, eu tenho o tamanho do arquivo, eu tenho a data, a última data de modificação e o nome do arquivo. Então, essa linha, ela tem praticamente, nessa primeira parte, aqui, deixa eu destacar aqui, ela tem o que se chama de metadados. São os dados que se referem ao arquivo em termos de permissões, propriedades e modificação. Quem foi que fez o quê? De forma que eu possa ter uma noção. Eu sei que no dia 16 de junho, hoje é dia 23, então faz exato uma semana, que às 8h56, esse arquivo, não diz quem mexeu, tá? Só um pouquinho fora. Esse arquivo foi modificado, ele tem 187 bytes, ele pertence ao usuário aluno e ao grupo aluno. Grupo aluno. São informações que a gente já viu, e aqui são as expressões 644. Ler, escrever, ler e ler. Então, o dono pode ler e escrever, o grupo pode apenas ler, e os demais podem ler também. Ou seja, o comando ls permite que a gente possa ver poucas informações, só o nome dos arquivos, né? A cor pode ajudar, mas não necessariamente ela é um item obrigatório. Ela ajuda porque, normalmente, o verde indica que é um executável, o azul é uma pasta, né, um diretório, vocês podem ver que tem um D de diretório, mas quando eu uso o ls-la, ele vai mostrar também dois diretórios que são importantes. Tem o diretório ponto, que é o próprio diretório, então, eu estou, de novo, eu estou no diretório /home/aluno, então, se eu usar o comando cd, que é um comando de navegação, que significa change directory, então, eu estou abreviando. Sempre vocês têm que lembrar, pessoas, esses comandos são lá da época dos anos 70. Então, normalmente aqueles terminais que eu falava, que era atrás de um modem, normalmente era taxa de conexão de 2.400 bits por segundo, 1.200 bits por segundo. Isso é bastante lento, significa que se alguém digitar rápido, a pessoa vai digitar mais rápido do que os caracteres aparecem na tela. Certo? Quando eu digo rápido, nem é muito rápido. Certo? Uma pessoa que mais ou menos vai escrevendo com uma certa simplificação, eu vou falar abertura, só escrever essa palavra, os caracteres vão aparecendo bem devagar com esse tipo de conexão. Ou seja, quanto menos caracteres eu digitar, melhor, certo? Então, change directory. Então, aqui no caso, se eu for para o diretório ponto, é o próprio diretório. Eu não vou sair do lugar, Eu vou de novo, eu vou ficar no mesmo lugar, eu não vou sair. E às vezes é importante eu fazer essa referência ao próprio diretório, porque eu posso dizer, nesse diretório tem alguma coisa, como por exemplo, nesse diretório tem a calculadora do Ederson, a calculadora de parcelas, que a gente vai ver mais
ao longo da disciplina. Tá ali o arquivo, depois a gente continua, certo? Ou seja, comandos que a gente viu agora, o CD, o PWD e o LS. O LS, assim como outros comandos, eu posso usar argumentos para apresentar de outra forma os arquivos. De novo, limpei a tela, o ls-la. Vemos aqui já o diretório ponto e agora tem o diretório ponto, ponto. Aqui é uma coisa importante, tá? De novo, eu estou no diretório barra home barra aluno. O diretório ponto, ponto é o diretório imediatamente superior na árvore. Vocês têm que imaginar que eu tenho uma raiz, que é o barra, aí eu vou barra, barra home barra, barra home aluno barra, embora normalmente se suprima, né, tire essa última barra ali no final, só para ficar mais fácil a leitura. Então, se eu ir para o diretório ponto, ponto, vocês podem ver que eu subi um nível ali na navegação. Com isso, pessoas, a ideia é que eu possa, na árvore, entrar nos diretórios e subdiretórios, e eu possa voltar e ir para diretórios de níveis acima. Então, vocês vão me ouvir muitas expressões. A raiz, que é o nível 0, que é o nível principal, aí nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Claro, nessa analogia de árvore, tanto faz eu colocar, porque normalmente a gente desenha a árvore de cima para baixo, certo? Vocês podem ver que normalmente a gente faz assim. Deixa eu até desenhar aqui só para... Isso é bastante comum vocês verem na literatura, fazer coisas assim, né? Ó, barra, home, barra, né? Sempre de cima para baixo. Mas nada impede também, né, de eu ler assim, né? Barra, home, barra. Também fazer o desenho de uma árvore tradicional. Mas só para ficar claro, sempre o ponto raiz, o ponto root, é o ponto de partida. Tanto é que se eu voltar mais um nível, cd ponto, ponto, eu estou agora no diretório barra, no diretório raiz, e acima dele eu posso fazer isso várias vezes, ó, várias vezes, eu continuo na raiz. Da raiz eu não consigo ir além. Então, tem duas formas de navegar. Eu posso navegar de uma forma relativa, indo passo a passo, um a um, ou eu posso ir de uma forma absoluta. Isso é importante, pessoas. Eu navegar de uma forma relativa significa a partir de onde estou para onde eu quero ir. E outra forma, a forma absoluta. Não importa onde eu estou, eu quero ir para tal lugar. Deixa eu só limpar a tela. Uma forma é, eu estava na pasta barra home barra aluno. A navegação absoluta, que é a mais simples, é eu colocar sempre o endereço completo. Barra home, barra aluno, barra. A última barra é opcional, tá? Eu gosto de colocar até por uma questão de lógica, fica mais fácil de entender. Então, barra, home barra, aluno barra. E aí eu salto direto para ela. Certo? Sempre que eu tiver dúvidas, PWD. E de novo, pessoas, eu estou falando, explicando e digitando os comandos. As aulas aqui, a ideia é que vocês consigam acompanhar elas executando os comandos mesmo. Então, eu estou tentando fazer uma dinâmica de que eu vou falando e vocês vão executando e acompanhando. Isso está acontecendo? Eu estou indo rápido, devagar? Como é que tá? Professor, só teve uns comandos ali que o professor fez, que eu fiz também, ele deu um pouco diferente, não sei se tem o mesmo sentido. Qual comando, por exemplo, Michael? Eu botei CD, espaço, dois pontos, deu home, o sifão. Aí eu fiz de novo, CD, espaço, dois pontos, veio embaixo, deu só CD, ponto, ponto. Michael, vamos fazer o seguinte, na parte do relativo, então já deixa eu mostrar o relativo, que eu acho que eu consigo já atender a tua dúvida, tá? Então, só concluir aqui do absoluto, a gente já vai para o relativo, e daí eu já mais ou menos tento explicar o que pode ter acontecido no teu caso. Beleza. Ok? Então, pessoa, se eu quiser navegar direto lá para a raiz, é só colocar o endereço absoluto, o endereço completo para onde eu quero ir. Eu vou lá para o CD barra, e aí eu já vou estar na barra. Se eu quiser ir para barra home, barra aluno, barra, é para o PWD para saber onde eu estou, tá? E aí eu já estou na pasta do aluno, certo? Pessoas, isso é importante porque dependendo do que a gente for fazer, essa navegação absoluta é a mais fácil. Eu quero ir para um determinado ponto dessa estrutura de árvore, independente de onde eu esteja.
Isso ficou claro para todo mundo? Tá tranquilo? Sim, tá tudo bem. Sim? Respondendo, já aproveitando a dúvida do Michael, tá? E só reforçando, tá, pessoas? As aulas, então, elas vão ter o seguinte formato a partir de hoje, tá? Já que vocês pediram aulas mais práticas. Das 7 às 8, a gente fica exercitando, faz aquela pausa, depois a gente vai até às 9 horas, e aí eu estou imaginando colocar algumas tarefas para vocês fazerem no Siga, como se fosse uma lista de exercícios, para vocês entregarem para a próxima aula. O que vocês podem fazer nessa última hora, então, hoje não começa, tá, mas a gente pode até fazer alguns exercícios se quiserem, mas aí a ideia é que daí vocês tenham essa última hora para fazer os exercícios para outra aula para a gente usar como revisão, tá, porque uma coisa muito importante sempre é o exercício, a prática desse tipo de operação. Voltando aqui, então, sempre lembrando, PWD, havendo dúvidas. Vocês podem ver que o que tem aqui ó, antes do cifrão, ele até pode indicar algumas informações. Depois a gente vai mexer nisso, que ele vai ajudar e eu posso colocar esse PWD ali dentro. Mas calma, calma. Por enquanto, vamos deixar o jeito mais básico, depois a gente vai refinando e tornando ele melhor. Eu, por exemplo, eu tenho um terminal bem diferente, porque eu gosto de poucas informações. Tem gente que gosta de muita informação, mas mostrar depois para vocês como é que vocês podem personalizar isso. Espera que alguém quer entrar. Ok, avançando. Então, se eu quiser agora ir para o diretório barra, então eu estou em barra, home, barra, aluno, barra. Então, eu venho aqui, ponto, ponto, e agora eu estou no home. Tá? Maicon, vai me alinhando, ver se está mais ou menos acontecendo a mesma coisa contigo. Se eu estou Foi em isso que aconteceu, professor. Foi isso? Então, na verdade, o que aconteceu? Tu fez uma movimentação relativa. A partir de onde tu estava, era uma informação importante. Só um pouquinho, pessoas, alguém querendo entrar. Gustavo, tá? Pessoas que entraram agora, só... Gente, sempre lembrando a aula. Deixa eu ver se está sendo... Tá sendo gravado. Oi, que susto. Nós estamos gravando a aula, mas só reforçando. Eu abri duas janelas, então numa janela nós temos aqui o nosso Meet, Google Meet, na outra janela exatamente ao lado, eu estou trabalhando com um terminal para que vocês possam estar olhando, por exemplo, esquerda e direita, né? À sua esquerda vocês podem estar vendo o Meet, os comandos que eu estou digitando, e à direita de vocês vão abrir a janela, onde vocês também vão fazer uma conexão pelo servidor e digitar os comandos em conjunto comigo, de forma que a gente consiga fazer isso tudo bem prático, que foi uma demanda que vocês trouxeram na quarta passada. Estou apresentando a navegação por pastas, tá? Então, eu estava mostrando a navegação relativa, agora estou mostrando a absoluta, agora estou mostrando a relativa. Qualquer coisa, a gente retoma isso ao longo da aula, ok? Neste momento, agora eu estou na pasta home. Então, se eu quiser agora subir para a pasta barra, então eu sei que eu estou em barra, home, barra. Lembrando, a última barra, por uma questão de facilidade de leitura, não aparece. Mas é barra, home, barra. Então, para subir mais um nível, eu vou tirar o home e eu vou subir agora para a barra. De forma que agora eu estou em barra e ponto. Estou aqui nesse ponto aqui. Se eu quiser ir para aluno, barra, home, barra, aluno, que é onde eu está, eu posso fazer um de cada vez, ó. Eu vou para o home, agora eu estou em barra home, agora eu vou para aluno. Eu estou em aluno. Ou seja, eu vou avançando item a item, mais ou menos nível a nível. Eu vou mais um nível, mais um nível, mais um nível. Eu vou fazendo isso uma vez. Mas é importante de onde eu estou. Perfeito? Até aí, pessoas, alguma dúvida? Alessandro que chegou agora, boa noite. Só informando que a gente está fazendo navegação por pastas, tá? A gente vai fazer isso mais vezes, então para quem chegou agora, não se preocupe, tá? Mas só reforçando, eu estou fazendo agora a aula de uma forma que vocês conseguem colocar duas janelas lado a lado. De um lado vocês vão estar com o Google Meet, do outro lado vocês podem acompanhar os comandos junto comigo. O tamanho da tela tá bom, gente? Ou pode ser um pouco menor para a fonte ficar maior para vocês? Tá fácil a leitura? Para mim tá, professor. Tá, ok. Tá, se tiver muito pequena a fonte, só me sinalizem, tá? É porque eu sei que eu aumentei a janela bastante para aparecer muitos comandos.
Certo, pessoas? Então, vamos lá. Eu quero agora, por exemplo, ver um arquivo que ele está em /etc. Então, vamos lá. Eu vou lá para o diretório, eu estou em /barra aluno, eu vou para o home, ó, no home, e agora eu vou para o barra. Estou no diretório barra. E agora eu quero mostrar mais ou menos para vocês o que nós... Desculpa, o que nós temos ali. Aliás, eu quero fazer uma coisa melhor. ls-la. Lembrando que o ls ele vai listar os arquivos, né? Sempre imaginando que eu estou caminhando para uma árvore. Se alguém já teve a oportunidade de... Não precisa nem ser aqueles labirintos vivos, sabe? Onde fica caminhando por entre, mas é mais ou menos essa lógica, ou qualquer tipo de labirinto, mesmo esses labirintos de caderno, assim, de revista, onde vocês têm que caminhar. Então, se vocês estão chegando a um ponto que vocês querem voltar, vocês têm que dar passos para trás para executar um outro caminho. Aqui é o mesmo princípio. E como eu falei, a ideia é depois que a gente consiga colocar mais informações aqui para ajudar a gente a ficar mais simples. Mas depois, gente, vocês vão ver que dá para fazer bastante coisa, e é uma coisa que, repetidas vezes, eu já disse, o terminal ele é muito poderoso e a gente consegue fazer muita coisa, certo? Eu estou agora, então, no diretório barra, ó, eu executei o comando pwd, eu estou em barra. Aqui é a raiz de todo o sistema. Então, todo o sistema Linux, todos os arquivos, eles estão aqui contidos. Tá? Vocês podem ver que tem bastante informação aqui. Eu quero chamar a atenção para algumas delas, que a gente vai mexer hoje, e à medida que a gente for trabalhando, a gente vai trabalhar. Trabalhando, ficou bom, né? A gente vai mexendo mais. Algumas coisas são importantes. Eu tenho um diretório que se chama etc, de etc mesmo. Olha só, vamos lá. Eu tinha programas voltados, que são programas, os binários. Binários são os programas, são os executáveis. Então, eu tinha os binários, que é o bin, e eu tinha os binários de sistema, que são sbin. Binário de usuário, por exemplo, o comando ls, o comando cd, o comando pwd, são comandos onde nós, usuários, operadores de sistema, vamos executar. E aqui nesse sbin, eles, na verdade, eles são executados diretamente por programas do sistema. Normalmente a gente não precisa, ou eles afetam bastante no sistema. Desligar a máquina, ligar a máquina, configurar uma interface de rede, e aí a gente começa a separar o que é um comando que afeta o usuário, ou o que é um comando que afeta o sistema como um todo. Perfeito? Então, tem o bin e o sbin. Depois eu vou explicar aqui essas flechinhas, mas só continuando aqui, tá? Então, eu posso vir aqui na pasta bin. Então, tem duas formas. Eu posso ir de uma forma absoluta, /bin, e eu coloco o nome completo, né? /bin/. Ou eu posso, né, colocar o pwd. Não vou digitar o ls, porque tem muito comando, tá? A gente vai rodar muito. Ou eu posso ir direto para o barra. E aí eu posso colocar só bin/. Opa, bin/. Eu vou chegar no mesmo lugar, porque é /bin/. Então, eu posso ir de uma forma relativa, eu estou em barra, eu vou para bin/. Aí eu vou no nível 1, né? Eu estou no nível 0, vou para o nível 1. Ou eu coloco o nome completo, que daí não interessa onde eu estou, eu vou caminhar para lá. Quem é habituado a digitar muito esses comandos, normalmente faz o que seja mais simples, o que seja mais curto ou mais rápido de digitar. Então, a gente vai, analisa, vê se é mais fácil colocar o endereço completo ou colocar o endereço relativo. Se está uma pasta ao lado, eu só coloco o nome da pasta e deu. Se eu tenho que ir lá para outro lugar do sistema, deixa eu colocar o nome completo para não ficar fazendo cd espaço alguma coisa, cd espaço isso, cd espaço isso, cd espaço aquilo. E vai fazendo toda essa movimentação. Até se quiserem, então vocês podem ver que tem um monte de executáveis. Não cabe aqui a gente ver, mas só para vocês darem uma olhada, acho que tem o pwd, ó. Vocês podem ver que tem um comando, tem o pwd, ele é um programa, tá? Tanto é que ele tem um X de executável, ele está no /bin, então se eu quiser chamar esse programa, eu posso fazer assim, chamar ele pelo seu nome absoluto, ou eu posso chamar ele pelo seu nome relativo, certo? Ou, nesse diretório, existe um programa que se chama pwd. Até aí, tranquilo, pessoas? Então, eu vou navegar mais uma vez, vou lá para o barra, e vou, mais uma vez, ls-a.
Então, o que eu queria mostrar, antes de mais nada, é que no BIM, né, que são os binários, são os programas que a gente vai usar. Isso era uma separação, porque esses binários são os binários essenciais do sistema. Sem eles, dificilmente a gente consegue trabalhar no Linux, aqui em termos de terminal, e com esse BIM, dificilmente a gente consegue fazer alguma operação crítica, né, trocar senha de usuário, criar um usuário, desligar o computador, coisa assim. A ideia é que os programas de usuário ficassem numa pasta chamada user, ou USR. Então, eu vou usar a navegação relativa. Estou usando a navegação, eu estou em barra, eu vou agora para barra user. E aí eu tenho mais um BIM. Então, aqui a ideia é que no user BIM eu tenho aplicativos voltados para o usuário, então navegadores, por exemplo, Firefox, o Chrome, um terminal. Eles são aplicativos voltados para o usuário. Isso normalmente são gráficos, etc. Até a parte de jogos. Então, os games, eles ficam aqui separados. E eu também tenho os binários, os SBIM. Então, aqui são os binários que os operadores podem usar. E aí começa mais ou menos a ter uma lógica assim, de separação, embora, pessoas, nós tenhamos sempre dois padrões. Nós temos o padrão POSIX e o padrão LSB, que alguma coisa os sistemas respeitam e alguma coisa eles flexibilizam um pouco. Tá? O padrão POSIX e o padrão LSB, que é onde é que vai colocar o arquivo, onde é que vai colocar o executável, onde é que vai colocar o binário, etc, para que o sistema ele fique melhor organizado. Eu poderia botar todos os arquivos numa pasta só, mas ia ficar bagunçado. Então, a ideia aqui, então, deixa eu voltar mais uma vez para o barra, é que quando a gente olha todas essas pastas aqui, todos os arquivos, é que a gente consiga ver mais ou menos uma lógica aqui. Então, aqui são os binários, aqui são os binários de sistema, aqui é só coisa que o usuário final vai usar, então, normalmente são aplicações, aplicativos gráficos, etc. Tem a pasta pessoal deles também, tanto é que a gente, como usuário e aluno, a gente tem uma pasta pessoal que se chama barra home, barra aluno, barra. Então, ela está ali no home. Então, se ele criar um arquivo, como a gente estava criando nossos scripts, eles estão tudo em home aluno. Barra home, barra aluno, barra scripts. E aí tem vários outros. E tem uma pasta que ela tem um nome estranho, porque no começo, tudo que não tinha onde se encaixar, eles colocavam em etc. Desculpa. E acabou virando meio que uma pasta de configuração. Né? Eu vou aqui, etc. E eu quero chamar a atenção para alguns arquivos. Três em particular. O grupo, onde a gente cadastra os grupos de usuário. Então, quando a gente fala que eu tenho um usuário cadastrado no sistema, eu tenho usuário, né, um grupo aqui, eu tenho um arquivo de grupos mesmo. Pode ver, ele pertence ao root, ao grupo root, o usuário root pode ler e escrever, e o nome do arquivo. A última modificação foi dia 28 de maio, mais ou menos na época que a gente estava começando a disciplina e estava cadastrando ali os usuários. Eu também tenho um arquivo de senhas, então não é só de usuários, mas é um arquivo de senhas. Só que à medida que o tempo foi avançando, se separou a parte pública dos dados de usuário em PassWD, de password, e a parte privada em shadow, que é um espelho, que é onde está refletindo, mas ali está a senha. Então, agora está separado o que é informação pública de usuário e o que é informação privada. O que nos interessa, principalmente, é ver essas permissões. Então, o grupo, eu, usuário aluno, eu posso ter acesso ao grupo, eu posso ver qual é a lista de grupos, todos os grupos, eu posso saber quem são os usuários, mas eu não posso ver suas senhas, certo? Lembrando, tá, o comando ID, que é o comando de usuário, só para ilustrar ali, onde eu sou usuário aluno, número 1002, eu sou do grupo aluno 1002. Então, aqui, shadow, o root pode ler e escrever, não sou root, não tenho esses poderes. E do grupo shadow, eu não sou do grupo shadow, eu pertenço aos outros. Então, não posso nem ler, nem escrever, nem executar. Logo, se eu quiser fazer isso aqui, cat, pessoas, é uma abreviação de cat, de pegar. Cat. Né, pegar e reter, assim, mas daí ficou abreviado, então fica
gato, né, se a gente fosse fazer uma tradução direta. Então, aqui tem um cat shadow, claro, eu não tenho permissão, por isso que eu queria mostrar justamente esses arquivos. Na prática, o etc logo virou uma pasta onde tem todas as configurações. Então, aqui normalmente eu coloco configuração da rede, com cadastro de usuários, cadastro de senhas, cadastro de grupos. Depois a gente vai ver quando a gente colocar um servidor web, central telefônica, etc. Muito provavelmente a configuração vai estar dentro do etc. Ok? Então, vamos lá. Eu posso saltar direto para home aluno barra, e aí eu vou lá para a minha pasta pessoal. Agora, se eu quiser pegar, então, esse shadow, só para mostrar ele, então eu posso fazer de duas formas. Eu posso tentar colocar o seu nome completo, claro, eu não vou conseguir, ele vai dar a mesma permissão negada, tá? Mas eu só queria que apresentasse essa informação, porque eu quero mostrar um arquivo com o seu nome absoluto, barra etc, barra shadow. Então, tanto faz onde eu estou executando esse comando. Eu posso agora estar na pasta home, é uma outra pasta, rodar o mesmo comando etc shadow e chegar no mesmo lugar, porque eu estou colocando o caminho completo, endereço absoluto. Agora, se eu quiser o caminho relativo, então, de novo, eu vou para minha pasta, só limpar a tela, eu vou agora para home aluno. Se eu quiser, portanto, executar esse comando, colocar o endereço absoluto, ali vai aparecer o seu nome completo, e claro, vai dar permissão negada, porque é um arquivo que eu não tenho acesso. Agora, pessoas, se eu quiser, agora a gente vai dar um outro passo. Se eu quiser ver, olha só que interessante. Eu posso colocar num único comando vários níveis para poder navegar. Então, eu estou em barra home aluno barra. Então, eu posso descer um nível, estou em home. Descer um nível, estou em barra. Vou para o etc, estou na pasta etc. Eu posso fazer, dar o cat shadow, e também vou ter a mesma permissão negada. Eu chego no mesmo lugar. Tudo bem? Agora, pessoas, vamos fazer uma coisa mais interessante. Oi, pode falar. Por que tu não disponibiliza pra gente uma lista de, tipo, eu sei mais ou menos o que significa, porque eu tenho algumas coisas da aula passada, mas o CD é para voltar, CD dois pontos é para voltar para o primeiro diretório, o PWD, pra gente ficar, porque aí tu tá falando, aí logo a gente esquece. Então, tipo, pra gente saber o que é o Deixa eu significado do ver um PWD, lugar. do LS, entendeu? O CD dois pontos. Ajuda o texto ali, as mensagens do Meet, é suficiente? Como assim? Não, eu estou imaginando, tu tá pedindo um lugar onde eu posso deixar escrito todos os comandos que a gente está usando até agora, né? Isso, para deixar gravado, para quando a Sim. gente precisar saber e fazer os comandos sozinho, entendeu? E Biara, eu só estou pensando agora como é que eu vou deixar visível para vocês. Uma coisa que eu posso fazer é o Vou deixar seguinte. até no cigar, não sei, alguma coisa assim, como Não, para matéria. as próximas aulas eu vou deixar um Google Docs, alguma coisa para vocês sempre usarem. Só durante a aula agora é que eu não sei. Eu Mas posso depois... enviar no Agora não precisa mais, WhatsApp. depois, tipo assim, se Não, conseguir. sim, o Guilherme, até aproveitando, depois a gente vai criar como se fosse um vocabulário, que vai ser um documento, que eu vou deixar no Siga, e o Guilherme acho que já vai falar que vai compartilhar com vocês, isso? Isso. Não, Não isso sei se tu vai ter, entendeu o que fica eu quis tranquilo. falar. Tá? Mas só para entender, durante a aula eu posso ir falando, e depois eu deixar Não, um sim, documento, só depois para deixar os beleza. documentos, deixar tudo certinho pra gente ter uma noção de mais, Sim, né, isso sim. como... Ó, não, até só para ficar claro, para tu entender. Eu estou anotando agora todos os comandos que a gente está usando, ó, comandos de manipulação, etc. Ó, e depois eu vou fazer um documento onde daí vocês podem mais ou menos ter esse vocabulário aí para poder usar, tá? Uma lista de comandos. Então, todos os comandos que eu Isso. usar hoje, eu estou anotando aqui para... Deixa eu até deixar separado aqui. Para que vocês, quando vocês forem fazer as tarefas, vocês não precisem ficar procurando isso na internet. Beleza? Beleza. Pessoas, agora, vamos lá.
Agora eu quero usar, ao invés de eu ficar fazendo um salto de cada vez, ó, ponto, ponto, etc, etc, eu posso fazer uma coisa mais legal. Eu posso fazer o seguinte. Eu sei que eu estou em home aluno. Então eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar ponto, ponto, e nesse momento eu sei que eu vou para o barra home, certo? Ok. Anotado. É o Tadeu, né? Anotado. Pessoas, então vamos lá. Eu estou em barra home, barra aluno, barra. Então, se eu colocar cd ponto, ponto, eu sei que eu vou para o home. Agora, se eu fizer isso aqui, olha que interessante. Eu vou subir 2 níveis, correto? Então, eu estou em barra home, barra aluno, barra. Se eu colocar cd ponto, ponto, eu subo um nível, eu vou para o home. Se eu colocar mais um ponto, ponto, eu vou para o barra. Olha que interessante. E aí eu posso fazer isso de uma forma combinada. Não preciso fazer um de cada vez, eu posso fazer isso tudo junto. Assim como eu posso colocar, estando aqui no barra, eu posso colocar home, aluno, barra. Vocês podem ver que eu não coloquei o barra primeiro. Então, se tu começa com barra, tu está dizendo que o teu endereço é absoluto. Tu tem que colocar o endereço completo. Se tu não começa com barra, ele vai entender que é relativo. Então, eu estou em barra, eu vou para home, eu vou para aluno. Certo? Então, pergunto para vocês, eu posso estar em home aluno e saltar direto para a pasta etc? É possível fazer isso? Sim. Então, vamos lá. A gente tem que sempre, como eu falei nesse exercício de andar como se fosse um labirinto, quando a gente vai andando, vocês têm que começar a fazer esse tipo de memória, tá? Esse é um exercício que é importante fazer. Quando eu estava andando, eu fui, tá, tudo bem, eu caminhei à direita, eu caminhei à esquerda, eu caminhei à direita. Se eu precisar voltar, eu tenho que fazer isso ao contrário. E esse é um exercício que a gente tem que fazer quando a gente estiver fazendo esse tipo de navegação. Então, se eu estou em barra home, barra aluno, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um nível e eu vou para barra home, barra e etc. E aí eu vou direto para a pasta etc. Entenderam? Então, a ideia é sempre conseguir navegar. Agora, se eu quiser voltar lá para o home aluno, então, eu sei que eu estou em barra etc. Então, eu vou voltar para o barra, vou para o home, vou para o aluno. E aí eu consigo voltar onde eu estava. Porque o que é o ponto-ponto? É como se vocês estivessem caminhando nesse labirinto, vocês voltam para uma encruzilhada anterior e escolhem um outro caminho, né? Que é essa ramificação aqui. É saber caminhar bem na árvore. Tranquilo, pessoas? Sim. Pessoas, então lá, vamos... Gustavo perguntou se não tem um comando reduzido para descer na árvore. Se eu quiser, como estava mostrando, eu posso usar direto barra, né, eu posso ir direto. Lembrem-se, coloco o barra na frente, é endereço absoluto. Então eu posso dizer, eu quero ir direto para o etc. Eu quero ir direto para o home aluno, independente de onde eu esteja. Tá? Eu sempre vou colocar barra no final para indicar que é diretório. E aí eu consigo saltar direto. Não sei se é a sua dúvida, Gustavo. Ou, se não, eu posso fazer isso de uma forma relativa. Então, tem as duas formas. Pessoas, então vamos lá, vamos fazer um exercício. Eu estou aqui, barra home, barra aluno, barra. Ó, tem aqui absoluto. Eu quero ir para uma pasta que se chama user local bin. Então, por favor, como é que a gente faz isso de uma forma absoluta e como é que a gente faz isso de uma forma relativa? E na forma relativa eu quero as duas formas. Item a item, né? Diretório a diretório, e depois saltar direto num único comando. Ok, pessoas? Então, preciso de 3 respostas agora.
como é que eu salto de uma forma absoluta, de um ponto ao outro, como é que eu faço isso relativa 1 a 1, e como é que eu faço isso usando apenas um comando. Por favor, vamos lá. Agora são 19h48, 5 minutinhos, pode ser? Se quiserem anotar no caderno ou fazer aí para fins de experimento, sempre que vocês tiverem dúvidas, usem esse comando aqui para poder voltar para onde vocês estavam, tá? Que daí ele consegue resolver. Mas vamos lá, pessoas. Tentar caminhar aí de forma absoluta e as duas formas relativas. É estranho, porque vocês estão fazendo? Nossa, tá tudo no mudo, né? Não consigo nem ver teclado. Tô tentando, professor. Tá, não. Não tem problema. É só porque normalmente quando a gente faz isso em sala, a gente começa a ouvir barulho de teclado, é que nem teclado eu tô ouvindo. Nossa, é estranho dar aula assim. Bora, pessoas, vamos lá. Só lembrando, 19h53 eu retomo e eu vou ficar em silêncio para não atrapalhar vocês. Eu tenho o costume de ficar falando, tá? Não vou falar. Para não atrapalhar. Professor? Pode falar. Eu botei cd, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra e esse user local bin. Isso. Uhum. Isso Essa tu é já uma forma resolveu a navegação relativa com apenas um comando, tá? Isso. Uhum. Agora tem que resolver também. Como é que tu faz relativa? Saltando um item de cada vez. Uhum. E como é que tu faz com absoluto? Não importa em que diretório tu está, tu sempre vai saltar para direto ali. Michael, me escuta bem agora? Agora sim, professor. Tá, só lembrando, tá, Michael? Então, a tarefa o que é? Eu estou no diretório barra home barra aluno barra. Eu tenho 3 formas de saltar para o diretório barra user, barra local, barra bin. Uma forma é uma forma absoluta. Não importa onde eu estou, eu vou saltar direto para esse diretório. Ok? Então, Sim. primeiro, como é que tu faz isso de uma forma absoluta? Segunda forma de resolver o problema. Eu vou saltando diretório a diretório, um a um por um, até eu poder chegar no destino. E a terceira opção é, a partir mesmo dessa origem CD-ROM aluno, como é que eu, usando apenas um comando, eu consiga saltar de uma forma relativa deste ponto A até o ponto B lá no final. Viu, professor? Bem na hora que o professor estava tendo várias explicações aqui, o professor travava a voz do professor, travava a imagem, e a minha internet picou a aula toda. Tá, Então, para mim não atrapalhar, eu acho que eu vou deixar para assistir essa aula de novo, professor, porque senão vai ter que voltar desde o começo, aí não é compensável, tá todo mundo aí já no mesmo nível. Tá, só Então, para confirmar. agora para frente eu vou continuar aqui. Eu vou continuar, tipo, na aula. Se eu conseguir, se a internet estabilizar e eu conseguir me manter, eu vou me manter. Tá, beleza. Senão, depois eu assisto e tento refazer, alguma coisa assim, porque picou demais a aula para mim. Tá, até aproveitando, os demais também aconteceu isso ou não, pessoas? Hoje eu tô bem perto do Access Point, então hoje, pelo menos, não é para dar problema com a minha internet. Hoje vocês estão me escutando bem? Tá funcionando legal? Sim, professor, tá normal. Então tá. Então tá, Michael, de qualquer forma a aula vai até às 9. Aquela coisa, né, professor, tipo, eu consigo escutar 5 minutos de aula e oscila. Perfeito. Dali a pouco não aparece mais a imagem do professor, trava tudo. E eu já percebi porque já está desde de tarde, assim. Quando eu estava já trabalhando, eu já vi que estava ruim a internet. E aí deve ser isso hoje.
O Qual professor que é a tua Mula que deu um número excessivo de argumentos, o que significa isso? provavelmente tu deve ter usado algum espaço a mais, tá, Ibiara? Quando tu bota o CD, tu bota um espaço e o que vem depois tem que ser uma coisa só. Se tu colocar mais de um espaço a mais, por exemplo, barra USR, espaço, barra local, ele já não vai entender e vai te dar esse tipo de Agora alerta. foi, era o espaço mesmo. Isso, tá? Tá, Michael, daí qualquer forma, então, às 9, daí mas vai acompanhando, vai me sinalizando se oscila, ok? Sim, sim. Não, a princípio é que nem eu falei, professor, eu vou acompanhando, só que pena que travou demais agora justamente o início, e aí eu vou até o final. Depois eu Tá, assisto de novo a aula e tento tá. fazer. Pessoas, vamos lá. Então, deixa eu só mostrar, então, ó, eu estou em home, aluno, e a barra final, né, sempre lembrando. Então, eu estou usando o endereço absoluto, eu caí direto para minha pasta. Primeira forma é sempre colocar o barra no começo, então é só colocar o user. Para quem quiser, gente, a tecla Tab, ó, ela ajuda vocês a autocompletar. Vocês podem ver que eu vou colocar um L, ele vai colocar as opções de diretórios que começam com L. Eu vou botar só o O, ó, tá vendo? Ele autocompleta. Então, a tecla Tab, ó, ele vai me ajudando a autocompletar. Então, se vocês não lembram, é só colocar o B, ó, tá vendo? Ó, de novo, ó, eu vou apertar a tecla Tab. Ele autocompleta. Por isso que dá a impressão que quando alguém está mexendo no Linux, o cara digita rápido. Ele não digita rápido, ele fica no tab o tempo todo, ó. Ó. Entendeu? Por isso que aparece que o cara digita rápido. Não é? Ele usa o autocompletar. Então, primeira forma, pessoas, é colocar o seu endereço completo. Então, ó, viu? Ó que beleza? O cara parece o hacker, né? Gente, pausa. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, agora falando de hacker, de invasão? Lá do sistema de energia? Acho que é de gás, né? Viram a Não vi, notícia? não. Pessoas, depois do intervalo eu vou mostrar a notícia. Há muito tempo atrás, tem um filme que se chama Hackers 2, que conta a história do Kevin Mitnick. Kevin Mitnick é um freaker. Freaker é hacker de sistema telefônico, né, o termo que se usa. Ele descobriu que quando ele chegava no orelhão, gente, é época de orelhão, tá? Ele ficou preso, acho que 20 anos, ele foi solto, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Então, vocês têm que imaginar que é coisa antiga. Só que ele sabia que quando ele chegava no orelhão, basicamente ele usava os toques, né, o DTMF, né, os toques, né, os barulhinhos de digitar as teclas, e aí ele conseguia, por exemplo, digitar senhas, entrar no sistema. Então ele pegava, por exemplo, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele transformava isso num áudio, botava num gravador, chegava no orelhão, puxava o fone do gancho e tocava esse áudio. E aí ele invadia o sistema do orelhão. E a partir do orelhão, ele conectava um computador, né? Porque ele conectava o computador como se fosse um modem, e a partir disso ele começava a mexer. E ele invadia os sistemas de energia, de água, etc. O que é legal é que nesse filme Hackers 2, não vejam um é muito ruim, não é legal. Tá? É ruim de muito fantasioso, assim. O 2 não, o 2 é mais ou menos fiel à história do Mitnick. Claro que tem que mostrar o Mitnick assim, é malzinho, aí o cara do FBI lá, que é um todo bonitão, assim, né, que é o bonzinho. A história não é assim tão bom e mal, certo? Não é tão simples a história, mas é legal porque retrata bem pelo menos os sistemas de ataque. E o que aconteceu recentemente é que o pessoal invadiu sistemas de energia e eles conseguiam controlar as grandes operadoras de distribuição de energia. Não sei se é de todo o leste ou todo o oeste dos Estados Unidos. E o que acontecia no Mitnick é que ele pagava as contas, então ele ia lá, ele invadia o sistema e ele pagava a conta dele. E ele podia fazer com que alguém não pagasse a conta. Então no filme até mostra, então tinha o desafeto lá do FBI, então ele cortava a luz desse agente, ele cortava a água, e as coisas iam acontecendo porque ele invadia os sistemas e fazia o que queria, né? Ele botava uma conta milionária para alguém, e aí ele fazia um monte de coisa. É legal, o filme é bacana para conhecer um pouco da história, para ver que o que aconteceu agora, vou ver se consigo pegar a notícia para vocês. Deixa eu até anotar aqui. Só para ilustrar. Beleza, pessoas. Então, de novo, eu estou aqui em Home Aluno. Uma coisa que eu posso fazer é
ponto, ponto, né? Agora estou em home, ponto, ponto, estou em barra. Então, eu vou para o user, eu vou para o local, e vocês podem ver que eu sempre estou digitando pwd, só para ir mostrando onde eu estou, certo? Eu estou agora no BIM. Então, essa é uma outra forma de eu navegar. Eu vou ponto, 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 até chegar no barra. Aí eu vou no user, no local e no BIM. Ou tem uma terceira forma, né? Eu estou aqui, então eu posso fazer ponto, 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 ponto. Aí eu tenho que lembrar, eu estava em home aluno, ponto, ponto, eu estou no home, ponto, ponto, estou no barra. User, local, BIM. E aí eu consigo chegar no mesmo lugar. Essa é uma coisa importante, pessoas, conseguir navegar através dessa estrutura. Gente, agora são exatamente 19h59, vamos arredondar para as 8 horas, que daqui a pouco já vai começar. Vamos fazer aquele intervalo, tá? Eu vou desligar só a câmera e o microfone para não ficar gerando ruído. E às 8h10 a gente retoma a aula, tudo bem? E enquanto isso eu vou achar a notícia. E depois a gente continua aqui de navegação, basicamente é ler arquivos, executar processos, mas é caminhar pela árvore, ver permissões, dar uma olhada no sistema como um todo, ok? Tranquilo, pessoas? Então, vamos fazer aquela pausa, tomar um café. 8h10 eu retomo a aula, beleza? Professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Pode falar, se quiser eu vou ficar online então. Pode falar, Andrés. Os demais, gente, liberados, não tem assunto novo. Até as 8h10. Pode falar, Alessandra. É que o meu marido deu um software aqui no meu notebook, né? Aí levou para assistência, né? Que deu problema aqui. Aí eu tô tentando baixar o programa de novo, só que daí eu não tô acertando aqui na senha aqui. Compartilha a tela aí, por favor, Alessandra. Deixa eu ver. Só para ver em que ponto tu tá. Se tu tiver no celular, quiser filmar. Ou sempre lembrando, tá? A partir de agora, lembrando, ó, é PJI, tudo maiúsculo, e a senha é 2. PJI 2. Deixa eu ver se é JI 2. JI. 2. Você tá vendo bem? É a minha câmera? Mais ou menos. Deixa eu pegar o foco aqui da tua tela. Aperta o C para conectar de novo. O aluno, acho que tá com o aluno é minúsculo. Então deve ser Faz por diferença. Tem sistemas que não faz diferença, no Linux faz. Tá, peraí. Até, Alessandra, se tu quiser, as aulas, a partir de agora, elas estão preparadas para tu... Isso, PJI 2. Ok, conectou, né? Tá. Lembrando que agora a aula sempre vai ser só com um terminal, então se tu quiser colocar duas janelas lado a lado, não tem problema, ok? Ok. Então tu pode fazer tudo pelo computador, não precisa usar o celular para não ficar desconfortável aí, segurando assim na mão, tentando Não, se porque... ajeitar. Sim, é porque eu tava vendo aqui, ó, do outro lado tá o seu vídeo, né, da aula, né, que eu não tava conseguindo Sim. ver. Daí tá conectado aí na minha televisão. Tá vendo? Ah, tá. Tá mexendo os dois, eu deixei o celular só pra escutar a sua aula, entendeu? Ah, tá Só que ok, agora tá eu ok. vou voltar aqui pra conseguir, né? Tá, Mas mas... que enfim, muito obrigada, tá? Não, só... Sim, nada. Não, era só para dizer que é para ficar mais confortável a aula, para eu conseguir trabalhar. Alessandra, Oi? eu só vou ficar online, eu só vou deixar no mudo e sem vídeo, só para não gerar ruído, mas eu só vou pegar um café e já venho, tá? Qualquer coisa se precisar Tá, de ajuda. tá, obrigada. Para avançar. Para
Né? Gravando. Vamos lá. Então, tchau. Cadê? Deixa eu ver, voltando, câmera. Pessoas estão por aí? Olha só, home, tab, alô, tab. E agora eu estou aqui. Então, próximo passo. Pessoas, todo mundo está aí? Já voltou? É bem sem sentido perguntar aqui no chão. Vamos lá, bem, pessoal. Estou mexendo aqui um plástico, peraí, deve estar barulhento. Deixa eu colocar aqui para não fazer mais ruído. Aqui fica muito alto no microfone. Bora, pessoas, então essa segunda parte da aula, a gente já fez navegação, que é a primeira coisa, e agora a gente vai começar a criar diretórios. Hoje, basicamente, é trabalhar com diretórios. Aí a próxima aula a gente mexe com arquivos, manipular arquivos, uma vez que a gente consegue já fazer essa navegação. Nesse próximo passo, pessoas, eu também vou começar a anotar aqui quais são os que a gente está fazendo. MKD. Vou só anotar quais são os comandos, tá? Uma coisa é a gente trabalhar, então, com essa estrutura que já está posta, já está toda ali, preparada, bonitinha, mas nada impede eu também criar diretórios. Então, eu posso fazer um make directory, né, que é criar um diretório. Só que, claro, a gente vai fazer umas pequenas abreviações. Então, na verdade, o make directory, que é do inglês, né, criar o diretório, vai virar apenas mkdir. Como todos estão na mesma pasta e todos estão usuário-aluno, então, para facilitar nosso exercício aqui e não ter um problema, peço que cada um crie uma pasta com o seu nome, de forma que a gente não tenha incompatibilidade. Então, agora, neste momento, né, ls-la, né, que eu vou mostrar todo esse tudo, todos os parâmetros, eu consigo ver que já tem uma pasta Ederson, até aproveitando que o Tadeu antes já tinha feito isso. De forma que vocês podem ver nessa linha aqui do Ederson, embora as cores não sejam as mais fáceis, tem o D de diretório e mexer das permissões. Então, o bacana agora é a gente começar não só a fazer a navegação, mas também essa criação de pastas. E lembrando que a gente pode mexer nas permissões, mas antes vamos mexer primeiro nessa navegação de pastas, depois a gente mexe em permissões, tá? Não precisamos ter pressa. A ideia é que a gente consiga fazer hoje isso aqui.
Vamos lá. Ok. Bianca, Ederson, Gustavo e Tadeu. São as pastas que tem. Tanto é que, pessoal, se eu quiser apagar, olha só que interessante. Eu posso, inclusive, ó, remove directory, né? Que vai virar rmdir, remove dir. Então, eu consigo apagar a pasta do Ederson. Até que se eu executar esse comando de novo, ele vai dizer que não existe a pasta, ok, não tem problema. Então, a gente pode agora criar pastas e apagar pastas. Agora, pessoas, vou lançar então um desafio para vocês. Criar a pasta da seguinte forma. Eu gostaria de ter a pasta assim, ó, /home, /aluno, /Ederson, /Torresini. Por favor, criem essa estrutura de pastas e façam uma navegação absoluta até lá. Vamos lá. Claro, por favor, façam isso para cada cenário de vocês. Não? Que vocês não façam o Ederson do Resine. Que vocês façam a pasta com o primeiro nome e o último sobrenome. Como é que vocês fariam? Vamos lá. Acompanhando o conjunto com vocês, tá? Primeira coisa, saber onde eu estou, porque eu vou fazer coisas relativas. Então, eu vou criar uma pasta Ederson. Uma forma de fazer isso significa entrar na pasta, de uma forma relativa, entrar na pasta recém-criada. Eu já estou em Home, Aluno, Ederson. E eu posso criar, então, usar o meu sobrenome, né? Ó. E aí eu vou estar em /home, /aluno, /Ederson, /Torresini. Certo? Então, essa é uma das formas de eu fazer isso. Eu fazer isso uma coisa de cada vez. Claro, tem várias formas, mas a ideia é que a gente consiga criar essas estruturas e poder fazer a navegação. Todo mundo conseguiu, gente? Deixa eu ir lá na pasta Home Aluno. Ibiara, Gustavo, Tadeu já tinha e Bianca. Eu consegui criar, pessoal, agora não tô sabendo sair. Lembrando sempre, Ibiara, eu vou entrar aqui junto na tua pasta, tá? Ó, entrei na pasta Ibiara. Você pode criar aqui o teu sobrenome, se tu quiser, ó. É Pereira, né? Tô vendo pelo nome que tá aí em tela. Isso. Então, eu posso entrar na pasta Ibiara, tá? Ó, tanto é que, ó, eu estou em /home, /aluno, /Ibiara. Dentro dessa pasta, aí eu posso criar, aqui tem o teu sobrenome, ok? E aí eu posso entrar nessa pasta, tá vendo? Ó? Então vai estar /home, /aluno, /Ibiara, /Pereira. Se eu quiser voltar para a pasta principal do aluno, eu posso subir um nível. E eu vou voltar para o mesmo lugar, ok? Aliás, pessoas, esse é o primeiro atalho que eu sempre estou falando para vocês que o comando é poderoso, 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 é que se vocês colocarem o CD e só CD, ele sempre vai voltar para a pasta pessoal. Então, uma vez que vocês estão perdidos no sistema, CD Enter, vocês voltam para a pasta pessoal, ok? Não importa onde vocês estejam. Esse é um salto absoluto sempre. Sempre volta para casa. Então, no teu caso, Biara, se tu tinha alguma dúvida assim, onde tu estava, PWD, para saber onde tu tá. Na dúvida, CD, tu volta pro Home Aluno, ok? Entendi, já consegui. Tá? Só tô colocando alguns comandos aqui que a gente vai usar. Pessoas, agora tem um comando que eu acho legal, só que ele mostra muita informação, tá? Então só vou me preocupar um pouco, deixa eu limpar a tela, que é um programa de varredura. Ele consegue mostrar toda a árvore de pastas e arquivos, etc., que tem um determinado ponto, que se chama find. Então, apesar do comando ser find, que é de localizar, na verdade, ele não faz exatamente localizar, porque ele faz, na verdade, uma varredura
a partir de um determinado ponto. Então, se eu colocar, por exemplo, ele varrer toda a pasta do Ederson, ele vai lá e, ó, ele vai mostrar Ederson, e dentro de Ederson tem Ederson Torresini. Se eu fizer, por exemplo, aqui da pasta de Ibiara, ele vai e vai mostrar tudo que tem lá dentro da pasta da Ibiara, assim como do Gustavo. O Gustavo também tinha feito, né? E aí ele vai mostrando toda essa estrutura. Então, se vocês querem saber tudo que tem dentro a partir de um determinado ponto, ele consegue mostrar tudo para vocês. Gente, eu não vou fazer isso, mas só peço que vocês façam, só porque ele vai mostrar muita informação. Então, vocês podem varrer toda a pasta do aluno, e ele vai mostrar todos os arquivos que estão aí dentro. Como a gente está criando uma estrutura simples, né, uma pasta, uma subpasta, né, um diretório dentro de outro diretório, é relativamente fácil. Agora, se vocês quiserem fazer um find, que é fazer a varredura de outra pasta do aluno, eu vou apertar o Enter aqui, ó, ele vai lá e vai mostrar todos os arquivos que estão lá dentro. Então, de novo. E um parâmetro, a mesma coisa, muito parecida com o LS, é que daí ele vai mostrar, olha que interessante, ele vai mostrar o caso do Ederson, vai mostrar o dono, vai mostrar o grupo, vai mostrar as permissões, ele mostra um pouquinho diferente do LS, tá? E ele mostra essas datas. Aqui, esses são outros números, não é o tamanho do arquivo, tá? Oh, meu Deus, oi. Minha filha me chamando aqui. Ó, Ibiara menos LS. Aí vocês podem ver, por exemplo, que são diretórios. Ó. Então, tem o diretório chamado Ibiara, relativo, e o diretório chamado Ibiara Pereira. Ou se eu quiser usar o endereço absoluto, home, Ibiara, e aí ele vai mostrar o endereço completo. Ó. Tá vendo? Ele até avançou um pouco na próxima linha, porque não teve espaço. Então, barra home, barra aluno, barra Ibiara, barra, é o diretório, barra home, barra aluno, barra Ibiara, barra Pereira, barra, né, o barra ele suprime, também é outro diretório. E aí, pessoas, aí vocês podem fazer o que vocês acharem interessante. Gente, dúvidas sobre navegação de pastas, criar pastas. Lembrando, só confirmando que a ideia de comentado, eu estou anotando todos os comandos que a gente está usando e depois a gente vai criar um dicionário de comandos, tá? Até aí, pessoas, tranquilo? Podemos avançar um pouco? Ou tem alguém que tá com alguma dúvida? Só para a gente pegar um outro tópico de hoje. Hoje a gente vai mexer só com diretórios, tá? A próxima aula a gente mexe com arquivos. Mas mesmo diretórios a gente tem que mexer mais alguma coisa. Alguém tá com alguma dúvida? Pode seguir. Não? Então tá. Pessoas, vamos lá. Eu vou colocar só um LS menos LA, só para mostrar tudo que a gente tem aqui. Então, ó, tem Silva, tem Tadeu, Bianca Ribeiro, Alessandra. Alessandra, tu queria botar a pasta Silva dentro de Alessandra? Deixa eu até aproveitar esse caso aqui. Eu vi que tu criou a pasta Alessandra, tu queria criar a pasta Silva dentro de Alessandra ou não? Era isso? Não, é Uma que eu tinha dúvida. escrito Alessandra Silva, eu acho que é por isso que criou duas. Pode ver que Alessandra não tem. E se eu clicar, vamos ver o Silva também não tem. Uma coisa que eu posso já aproveitar, se me permite, é que eu posso mover, ó, move, eu posso mover a pasta Silva para dentro da pasta Alessandra. Pode ser. Então, agora, ó, olha só, e assim vai ficar, ó. Tá vendo? Eu tenho uma pasta Alessandra, dentro da pasta Alessandra, eu tenho uma subpasta, ou subdiretório, Silva. Ok? Ai, que é o entendi. MV. Pessoas, vocês sempre tem que lembrar que o comando MV, ele move arquivos. Diretório é um arquivo, só que é um arquivo especial. É um arquivo que tem outros arquivos dentro. Deixa eu ver. O MV. Deixa eu anotar. O MV nem estava previsto. Eu acabei aproveitando isso aqui. Eu ia mostrar. Vamos lá, pessoas. Outra coisa que a gente pode mexer, então, é o seguinte. Apesar, claro, de todo mundo ser aluno, etc., já não tem permissão. Mas vamos imaginar que eu vou colocar aqui informações sensíveis nessa pasta.
né? Depois, quando cada um tiver com o seu usuário. Por enquanto, a gente está todo mundo trabalhando com esse usuário aluno, para que um possa ver a pasta do outro. Então, não tem problema. A ideia é a gente estar mexendo todo mundo junto, para tu ver o que o colega está fazendo e não ter nenhuma restrição. É de propósito esse formato. Mas, em breve, a gente vai querer que coloque senhas, informações particulares. Então, por exemplo, essa pasta Ederson, eu não quero que todo mundo acesse. O aluno pode mexer, mas eu não quero que os outros mexam. Então, eu quero que apenas o usuário aluno, que sou eu, né? Eu estou conectado com o usuário aluno, embora eu seja, eu não seja a pessoa aluno, mas eu estou no sistema como aluno. Eu estou aqui representado como esse aluno, estou conectado como usuário aluno. Eu quero que apenas o usuário aluno consiga mexer nessa pasta. Então, tem um comando que se chama change mode e vira chmod. E aí, pessoal, vocês têm que lembrar lá na nossa aula de binários, onde eu quero que eu possa... Lembra que o diretório tem que ter permissão de execução. Ler, escrever e executar. 4 mais 2 mais 1, 7. Então, eu, usuário, quero fazer tudo. Os outros, né, o grupo, né, porque é dono, usuário, dono, grupo e outros, o resto. Eu quero que meu grupo não faça nada. Nem ler, nem escrever, nem executar. 0. E eu quero que os outros também nada. 0. Então, eu vou fazer assim, ó. chmod 700. O que vai acontecer, pessoas? Vocês podem ver que a pasta do Ederson, agora ela ficou assim, ó. Ler, escrever, executar. Não pode fazer nada. E não pode fazer nada. E embora, olha só que interessante, vocês podem ver que o Ederson, ele está com 700. E já lendo em octal, o Ederson Torresini está em 755. Né? Porque 7 é 4 mais 2 mais 1, 4 mais 1, 4 mais 1. Né? R de read é 4, W de write é 2, e o X de execute é 1. Então, eu tenho 7, 5, 5. Nesse caso, para eu conseguir com que o usuário Torresini, o usuário Ederson, o usuário João, o usuário Maria consiga acessar, ele não consegue entrar nessa pasta Torresini, porque desde o barra eu tenho que as permissões elas vão se acumulando. Então tu tem que ter acesso no barra, para depois ter acesso no, lembrando, né, pessoas, eu tenho que ter acesso no barra, para depois ter acesso no home, para depois ter acesso ao aluno, para depois ter acesso no Ederson, para depois ter acesso no Ederson Torresini. Certo? Então, imagine que para eu poder chegar nessa pasta, home, aluno, Ederson, Torresini, eu preciso ter como se fossem várias portas. Lembra? Nessa lógica de labirintos. Cada vez que aparecer um barra, a permissão tem que ser dada. Então, é como se eu tivesse que ter... Eu sempre vou lembrar a analogia de chave, né? Meu Deus, parece que a pessoa só jogou na vida. 1, 2, 3, 4, 5 barras. Então, entre esses 5 barras, então eu tenho que ter uma chave, 2 chaves, 3 chaves, 4 chaves, 5 chaves. Ou eu tenho que ter permissão em cada um dos níveis para conseguir entrar. Como a gente já está todo mundo como usuário aluno, não tem tanta diferença. Claro que vocês vão conseguir entrar porque vocês também são usuário aluno. Mas, em breve, a gente vai ter que cada usuário vai ter as suas permissões. E essa é uma forma, gente. Tanto é que, olha só, eu vou... Deixa eu limpar a tela. Ó, CD, eu volto para a minha pasta pessoal. Ó, voltei aqui para o aluno. Tanto é que se eu colocar 000, o Ederson, olha que interessante. Vou pegar um pouco para cá. Vocês podem ver que, ó, tem o D e eu não tenho nenhuma permissão. Nem eu mesmo posso mexer nessa pasta. Com chmod 000. Significa que o dono não pode fazer nada, o grupo não pode fazer nada e os outros não podem fazer nada. Então, se eu colocar CD Ederson, permissão negada, gente. Eu mesmo barrei minha própria entrada. Seria o equivalente a eu trancar com a porta, com a chave dentro e ficar trancado do lado de fora. Tá? Então, de novo, pessoas... O único que consegue burlar, vamos chamar assim, entre aspas, essas permissões, vai ser o root. O root consegue entrar nessa pasta. Mas nós, como usuário normal, a gente pode, inclusive, barrar nosso próprio acesso. Então, de novo, ó. Eu não consigo listar a pasta. Não consigo fazer nada. Então, vamos lá. 700. Ederson. Vamos lá. Ó, tá vendo? Ó?
Eu posso fazer tudo e ali. Isso é bom, tá, gente? Embora possa dar a impressão de que a gente não quer fazer esse tipo de coisa, isso é bom. Exemplo, só para ilustrar, por exemplo, o que eu faço? Muitas vezes eu coloco um arquivo como somente leitura, quando eu não quero, nem que eu, por engano, mexa no arquivo. Então, às vezes eu tô lá digitando, tô lá pensando, ouvindo música, fazendo alguma coisa, e de uma forma distraída, eu apago um arquivo, eu altero um conteúdo, eu faço alguma coisa indesejada. Então, para evitar, eu coloco bloqueio até para mim mesmo. Principalmente por uma questão de estar desatento no momento errado. E eu digo para vocês, pessoas, façam isso. Eu já fiz mais de uma vez. Quando eu digo mais de uma vez, eu fiz isso muitas vezes. E uma das vezes, eu tinha uma pasta, só para vocês terem uma ideia, eu tinha um pendrive espetado no computador, e esse pendrive tinha uma pasta chamada Fotos. Numa época que a internet era muito limitada. Vocês podem imaginar o que era. Sei lá, era anos de fotos. Né? Então é aquele tipo de coisa. Você vai batendo uma foto, não quer revelar, bota ela digital, bota numa pasta, bota um pendrive, vai colocando, vai colocando. Então eu tinha umas 5, 6 anos de fotos. Por aí. E em um determinado momento, eu apaguei essa pasta. Então eu tava olhando, porque às vezes tu faz sem querer alguma coisa assim, né? Remover, não sei o que, passa tal, fotos, e vai continuando. E foi isso que eu fiz. O que aconteceu? Claro que eu não faço um comando assim, eu faço um comando mais agressivo, que é apagar tudo até o seu conteúdo, que é o que eu quero mostrar daqui a pouco, por isso que eu estou dando esse exemplo. Então, o que aconteceu? Eu perdi 5, 6 anos de foto. Beleza, pessoas? Então é por isso que a gente bloqueia o acesso à própria pasta. Tanto é que, por exemplo, se eu quiser agora apagar Ederson aqui, se eu quiser, eu tenho permissão de escrita. Ele vai dizer que não, porque o diretório não está vazio. Ok? E aí a gente pode fazer duas formas. Uma forma que é a forma bonitinha, que é apagar arquivos, e aí por isso que existe só o comando rm. Então, rmdir é para apagar o diretório. Aí ele vai lá, bonitinho, e tenta apagar o diretório. Se o diretório não está vazio, ele vai dar o erro. Então, é um comando seguro de executar. Só que eu tenho um comando não tão seguro, que é o rm-r de recursivo. Ele vai entrar na pasta e vai apagando, e não está nem aí, vai apagando. E para quem quiser, tem um comando pior ainda, que se chama rm-rf. Gente, isso aqui, eu estou mostrando, não vou nem digitar. Já vou apagar. O rf significa que ele vai fazer de uma forma recursiva, ou seja, ele vai entrando nas pastas, e o F é de uma forma forçada. Se o arquivo existe ou não existe, ele não vai perguntar, que simplesmente vai atropelando. Tá? Ele vai simplesmente trucidando. Então, muito cuidado com esse comando. Eu não fiz isso uma vez, não fiz duas, não fiz 10, eu fiz muito mais. E uma dessas vezes eu fiz isso numa pasta de fotos, e eu perdi 5, 6 anos de foto, de família, de casamento, não sei o quê. Então, gente, sempre faço isso com muito cuidado. Vou pedir que vocês façam, na verdade, por exemplo, isso, que é interativo. Ele vai perguntar, item a item. Posso entrar? Aí tu bota yes ou no. Posso apagar? Aí ele vai ficar perguntando. Claro, se eu tenho uma pasta que eu quero apagar e ela tem lá 1000 arquivos, eu não preciso ficar yes, enter. Né? Eu vou lá e atropelo. Só que vocês têm que ter bastante cuidado. Então, de novo, pessoas, só para ilustrar. Se vocês tentarem usar o comando rmdir numa pasta que não está vazia, ele não vai deixar. Agora, vamos fazer isso de uma forma certa, elegante. É o rm, que daí ele apaga qualquer tipo de arquivo, inclusive diretórios, onde ele vai fazer isso de uma forma recursiva. Se tiver uma pasta, ele entra na pasta. Se tiver uma subpasta, ele entra no subpasta. E vai entrando, né? Adentrando ali dentro da árvore. E o id interativo. Então, olha só que interessante. Posso entrar? Y de yes. Pode remover o diretório? Yes. Pode remover o diretório? Yes. E aí ele apaga a estrutura toda. Tanto é que se eu colocar agora find Ederson -ls, nem existe mais, ele já apagou. Ok, pessoas? Então, tanto a remoção, você sempre tem que lembrar, nós estamos falando de um sistema poderoso que pode fazer um monte de coisa.
Então, ele não vai te bloquear de fazer as coisas, só tem que fazer as coisas com cuidado. Quer apagar tudo de uma vez só? Tem um comando que permite fazer isso. Ele deixa, ele não aconselha. Tanto é que eu evito ao máximo fazer esse tipo de coisa. E quando eu usar o RM-EF, eu paro, leio com carinho, etc. Ok? Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu já fiz no trabalho. Eu fiz esse comando aqui. Eu queria apagar, por exemplo, um disquete, ou CD, ou o que seja. Tá, eu vou colocar só disquete só para vocês entenderem, que é uma coisa que fazia tempo e era disquete. Então, era isso que eu queria apagar, tá? E aí, Biara, lembrando o teu caso, que foi um exemplo, eu escrevi isso aqui, gente. Adivinha o que vai acontecer? Como root, como administrador, que pode fazer tudo. Olha só o que ele vai fazer. O RM, ele aceita que eu passe vários comandos, vários diretórios. Então, ele vai apagar tudo que tem no barra e vai apagar tudo que tem no disquete. Gente, o que é o barra? É o diretório raiz. Então, nesse comando, rodando como root, ele vai apagar todo e qualquer tipo de arquivo, de uma forma recursiva, ou seja, ele vai entrando nas pastas, ele vai forçar, porque o F simplesmente não sai perguntando, e ele vai começar a atropelar o sistema todo. Quando eu dei esse comando, ele ficou rodando uns 2 minutos. Depois de 2 minutos, eu me toquei do tamanho do dano que eu tinha gerado. Eu perdi o sistema. Sorte que dados eu tinha backup, né? Então, tá lá o backup, etc. Só que, gente, eu tinha que parar, né? Era um computador de mesa, então eu tinha que pegar, botar o CD, instalar o sistema de novo, atualizar, criar o usuário, fazer isso, fazer aquilo, pegar o backup, puxar o backup. Ou seja, 4, 6 horas de trabalho, no mínimo, com um espaço a mais, quando eu queria, na verdade, fazer isso aqui. Eu só queria apagar o que tinha dentro do disquete. Tá? Na verdade, o disquete ele ficava aqui, né? Ele se chamava assim, Media Flop. Ou MT Flop, né? Mas eu fiz isso aqui por engano. Ok, pessoas? Então, de novo, vocês podem criar com mkdir e vocês podem apagar com rmdir. Esse é o jeito certo, é o jeito bacana. Caso vocês queiram, vocês podem usar o RM e sair apagando e fazendo as operações. Só lembrando, tem que ter cuidado. Gente, vamos lá. Então, deixa eu ver. Então, só relembrando, nós vimos de comando o CD. Tá? Eu só vou bater um Ctrl+C, só para não dar o Enter na tecla, no comando, tá? Nós vimos o CD, nós vimos o PWD, nós vimos o LS, tá? Navegar pelos diretórios, saber onde estamos e listar os seus conteúdos. Vimos conteúdo de arquivo, o cat, criar pastas, apagar pastas ou apagar arquivos em geral. E trocar as permissões. Tá? Deixa eu ver o que tem mais. E agora o CP e o MV. Até aí, pessoas, alguma dúvida? Não. Então, gente, só tem mais 2 comandos para hoje, que daí eu acho que já tá bom. Depois eu vou passar, talvez não dê tempo de eu ainda às 9 horas eu colocar uma tarefa, e para vocês fazerem até sexta-feira. Então, sempre lembrando, a ideia é que vocês já tenham as tarefas prontas, às 9 horas, para ficar mais aquela última hora fazendo exercícios, atividades em geral, como por exemplo o Michael, que não conseguiu pegar o direito por causa da instabilidade, então ele pode ir lá pegar as tarefas. Então, só hoje, provavelmente, eu vou fazer algumas tarefas a mais, sempre pensando, o horário de PJI é o horário compreendido entre 7 da noite e 10 horas de quartas e sextas-feiras. Eu estou entendendo que não são todos que têm horário livre nos outros momentos. Outro comando que eu quero mostrar, pessoas, é o de copiar, onde vocês podem fazer cópias dessas estruturas. Então, de novo, ó, eu vou criar o Ederson, e agora eu posso, olha que bacana, eu posso criar dentro da pasta Ederson, eu posso criar a Torresini. Ok? E agora, pessoas, eu posso também apagar o Ederson Torresini, ó, e depois apagar o Ederson, né? Fazendo isso ao contrário. Primeiro eu apago o conteúdo, para depois apagar a pasta. Ou, se vocês quiserem, olha que bonitinho, o "-p", pessoas, ele vai criando a estrutura toda. Então, eu posso criar vários diretórios, um diretório com subdiretório, e ele vai criando na sequência.
Tudo bem? Que fica mais fácil, né? Sempre lembrando, pessoas, a ideia é que eu faça as coisas de uma forma rápida. Então, se vocês imaginarem que algum comando é meio lento, assim, é meio trabalhoso, na verdade é porque deve ter algum comando, uma forma mais rápida de digitar ele. Mas eu também posso fazer cópia. Então, vamos lá. Eu vou copiar o Ederson para o Ederson-2. Olha que bonitinho. Então, vamos lá. Ederson. E olha só, vocês podem ver que ele deu um erro aqui, né? Ó. Então, quando eu vou copiar uma pasta que tem um conteúdo, ele não sabe o que fazer, daí ele vai dar um erro. Ó. O "-r" é de recursivo. Então, quando a gente está falando de diretório, eu estou usando o CP, que eu quero fazer um copy, quem é lá da época do DOS vai lembrar. Então, se eu quiser copiar uma pasta toda, olha só que bacana, eu vou colocar aqui Ederson, e vou colocar um Ederson-2. Então, olha só, find Ederson, -ls, e find Ederson, -2. Tá? Para quem também quiser um atalho, ó, teclas para cima e para baixo, vocês conseguem pegar o histórico de comandos, ó. Então, olha que bacana, com o CP-R, eu consigo copiar toda uma estrutura, ó. Vocês podem ver que aqui é o find Ederson -ls, que ele mostrou toda a estrutura, e quando eu coloco o Ederson-2, né, uma vez que eu copiei, ele também copiou toda a estrutura que tem ali dentro. Lembrando, o RM também a gente colocou E-R, que é uma forma recursiva. Troca de lancha. E por fim, pessoas, o último comando que eu quero mostrar hoje é o MV, de mover. Então eu posso fazer com que a pasta Ederson-2 vá para Ederson-3. Como ele só muda o nome do diretório, eu não preciso colocar isso de uma forma recursiva, porque eu não mexi o que tem dentro. Eu só mexi o nome. MV de move. E ele também serve para renomear pastas, ok? Então, vamos lá. Find Ederson, ls, find Ederson, -3, né, agora, ls. Porque agora eu fiz uma movimentação. Reforçando, o MV, ele está mais para renomear arquivos do que para necessariamente mover. Mas eu também posso mover de pasta. Mas como ele mexe só numa pasta, em particular, não no seu conteúdo, a gente não precisa fazer isso de uma forma recursiva. Desculpa. Ameaça da minha. Tava na metade? Ó. Pega aqui. É que tem uma arma roxa, pega aqui. Vem cá. Ai, meu Deus, os caras estão perdendo. O cara também. Eu vou pegar o chivete. Tá. Gente, só um pequeno parênteses que eu tinha prometido para vocês e eu esqueci. Tá, eu coloquei uma notícia no chat, só para depois, se quiserem ler, que é o que aconteceu, tá? O ataque do oleoduto lá dos Estados Unidos. Para vocês saberem, se não me engano, se não lembro se foi de ransomware. E olha, pessoas, é uma coisa delicada, assim, é um assunto que não é assim tão simples de ficar contando. E sempre reforçando, né, pessoas, não é porque é o Windows, é isso que torna o sistema mais ou menos seguro.
pelo fato da grande maioria das pessoas usar o Windows, claro que se alguém quiser desenvolver um ataque, vai desenvolver um ataque que possa atingir a maior quantidade de pessoas. Então, eu vou para pessoas que têm Windows, para pessoas que usam Android, para as pessoas que têm WhatsApp. Então, tem acontecido muitos casos de invasão, ou de ataque, ou de que se chama de phishing scanner, que é tentar com que a pessoa clique num link e faça alguma ação que libere acesso. Não é exatamente porque o WhatsApp é mais frágil, até não é esse o ponto. A grande questão é que em algum lugar eu tinha visto que 99,6% dos aparelhos no Brasil, smartphones, em comparação com a quantidade de linhas ativas, tem WhatsApp. Então, se eu quiser um dia gerar dano a alguém, né, ou furtar dinheiro, fazer alguma coisa, claro, se eu quiser atingir a maior quantidade de pessoas, eu vou usar um serviço que seja usado pela grande maioria das pessoas. E aí, por isso que muita gente tem procurado desenvolver ataques, por exemplo, de WhatsApp. Pessoas, até o presente momento, dúvidas? Como é que tá? Duro de Matar 4? Sim. Esse filme, ele começou de um jeito bem extravagante, só que não é... Aí que tá, pessoas, aí que tá. Esses filmes, normalmente eles pegam histórias, claro que eles têm que fazer mais, né, esse tipo de filme. Então, se vocês lembrarem bem, o ator que fez o Duro de Matar, que é o hacker lá, ele fez uma série de propagandas da Apple que a Apple queria falar que era melhor que o PC. Então, era um ator, que era o ator da Apple, que ficava fazendo um monte de gracinhas, que a Apple não tem vírus. Então, tinha o cara do PC, que ele era aquela cara de nerdzinho, sabe, aquela franjinha, um óculos, aquele terninho, bem aquele nerdzinho americano, de terninho, que tava com o PC, então ele tava sempre resfriado, aí o cara da Apple todo descoladão, assim, aquela coisa mais jovem, olhando assim, o que aconteceu? Eu tô gripado de novo, acho que é um vírus. Não, é porque a Apple não tem vírus, etc. Esse ator é o que fez Duro de Matar 4. E no começo do filme, ele pega um celular da Nokia, nunca vou esquecer, e ele tava invadindo Lembra essa cena? Que ele estava invadindo um satélite. Olha, pessoas, claro que é um exagero, mas vocês têm que lembrar que o satélite é um sistema, muitos deles têm Linux, muitos deles têm um sistema, etc. Então, sistemas impenetráveis, impossíveis de invadir, é difícil. Não é uma coisa assim tão fácil de fazer. E até os próprios carros, hoje, eles têm muitos computadores, então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Então, é um exagero? Não sei até que ponto. Tá? Eu acho que, claro, no celular invadir o celular, tudo bem. Mas fazer muitas coisas à distância, olha, a gente já vê tanta coisa de noticiário, assim, sem se aprofundar tanto, então imagino que os caras conseguem realmente fazer. Pessoas, dúvidas até agora? Sim? Não? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Pessoas, agora são 8h45. De conteúdo que eu tinha para passar hoje, até foi mais rápido. Tá? Até imagina que ia demorar um pouco mais. Mas o que eu queria passar a mais seria de acesso a arquivos, terminais, shell script, coisa assim. Eu acho que é melhor deixar para um outro dia. Pode ser? Porque senão eu vou começar um assunto novo e daí vai quebrar no meio do caminho. E eu acho melhor começar na próxima sexta-feira, que é manipular arquivos e principalmente terminais, que tem alguns comandos legais, como, por exemplo, a barra, o redirecionador, mas isso tem a ver com arquivos, e aí esse assunto de arquivos eu quero abordar só na sexta-feira. Então, hoje a gente vê diretório, sexta-feira a gente vê arquivo, e até lá, pessoas, eu devo, então, para vocês duas coisas. Primeiro, fazer esse dicionário de comandos, que eu estou anotando aqui no meu caderno. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó, dicionário de comandos. Não vou conseguir para as 9 horas, tá? Mas vou deixar disponível no Siga para quem quiser. Não vale nota ainda. Qualquer coisa, se vocês acham que é bom, aquela nota, assim, etc. Mas a princípio não vai. E uma lista de exercícios de reforço. Essa é a minha filha, sendo contrariada. Lista de exercícios de reforço, tudo bem? Daí eu acho que eu vou fazer agora às 9, mas vai ficar pronto 10 e pouco, então para hoje eu não consigo,
mas para a próxima sexta, então vai funcionar sempre assim. Tudo bem? Eu até vou ver se eu consigo fazer já de diretórios de hoje e de arquivos já para a próxima sexta, tá? Ou seja, sexta-feira às 9 horas, quem quiser já vai estar com a lista de tarefas disponível para mexer. Cria um arquivo, coloca conteúdo, copia, porque ao mexer com arquivos, a gente vai mexer com o conteúdo do arquivo, não com o arquivo, em que pasta ele está, etc. Feito, então, pessoas. Então, ó, de novo, reforçando, vou fazer daqui a pouco um dicionário de comandos, divulgar no Siga, deixar em algum lugar visível. Acho que vou fazer um Google Docs lá, para a gente sempre ficar escrevendo, mas eu vou botar o link lá para vocês também, se vocês quiserem, vocês colocarem vou deixar a edição livre para vocês. E uma lista de exercícios, que até o final da noite eu vou deixar, de diretórios e uma já de arquivos para a próxima aula. Ok, pessoas? Para a gravação. E a aula de hoje. Dúvidas, pessoas?